Olá a todos! Hoje à noite começaremos devagar com o mundo antigo e empoeirado, onde a história do Gênesis se desenrola silenciosamente. Um mundo muito anterior aos arranha-céus ou cidades modernas, onde histórias de criação, sobrevivência e linhas do tempo estranhas eram passadas de geração para geração. Esta não é a história chamativa de reis e batalhas. Esta é a história paciente e metódica de como as pessoas lentamente deram sentido à própria existência. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, só se você realmente gostar dessas jornadas lentas por passados esquecidos. E me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são. É sempre reconfortante saber quem participa dessa exploração silenciosa. Agora, diminua as luzes, encontre um lugar confortável, talvez ligue um ventilador suave ou um zumbido suave, e vamos nos aprofundar na estranha linha do tempo do Gênesis. Juntos! Se você já se perguntou como a história da criação, conforme contada no livro do Gênesis, foi estruturada em uma linha do tempo tão estranha e complexa, você está prestes a embarcar em uma jornada por alguns dos momentos mais lentos, monótonos e, ao mesmo tempo, estranhamente significativos da história antiga. Esta não é uma história de deuses e milagres contada em cores vibrantes, mas sim um desvendar longo e metódico de como os povos antigos deram sentido às origens do mundo, de maneiras que mudaram o pensamento religioso e cultural por milênios. A narrativa da criação em Gênesis é uma das histórias mais antigas registradas, mas por trás de sua linguagem simples, esconde-se uma teia emaranhada de tradições orais, revisões de escribas e empréstimos culturais que levaram séculos, se não milênios, para se formar. Quando imaginamos o princípio, pode parecer um evento único, mas historiadores e estudiosos veem um processo lento, gerações de contadores de histórias, refinando, reformulando e, às vezes, contradizendo as versões uns dos outros antes que o texto se tornasse o que conhecemos hoje. Para compreender essa linha do tempo, partimos do contexto mais amplo do Antigo Oriente Próximo, onde os mitos da criação eram abundantes. Civilizações como os sumérios, os babilônios e os egípcios tinham suas próprias e longas histórias da criação, muitas vezes muito mais complexas e mitologicamente ricas do que o relato do Gênesis. Essas narrativas não eram apenas entretenimento, eram modelos para a compreensão da existência, da ordem social e da hierarquia divina. Gênesis, em comparação, é notavelmente conciso e metódico. Os famosos 7 dias da criação não são necessariamente períodos literais de 24 horas, mas provavelmente marcadores simbólicos da ordem emergindo do caos. A história se desenrola em um ritmo lento e deliberado. A luz é criada primeiro, mas o sol e a lua vêm depois, o que pode parecer absurdo para nós, mas se alinha com uma visão de mundo antiga, que priorizava o comando divino, em detrimento dos processos naturais. Essa ordenação revela uma mentalidade em que a palavra falada e o comando ritual detinham poder criativo, um conceito tedioso, porém profundo, para o público primitivo. Curiosamente, as camadas da linha do tempo revelam evidências de múltiplos autores ou tradições fundidas ao longo do tempo. Estudiosos identificam o que é conhecido como fontes sacerdotais e, já vistas, versões diferentes, que destacam diferentes preocupações teológicas e estilos narrativos. Uma seção descreve Deus como Elohim, um título mais formal, enfatizando a autoridade cósmica. Outra usa Javé, um nome pessoal, com foco em relações íntimas entre divino e humano. A lenta junção dessas fontes ilustra uma linha do tempo não de eventos isolados, mas de séculos de trabalho editorial. O registro meticuloso de genealogias e gerações que acompanham a história da criação pode parecer uma lista tediosa, mas desempenha um papel crucial nessa linha do tempo lenta. Essas genealogias conectam gerações, estabelecendo não apenas a linhagem biológica, mas também a legitimidade teológica e política. Ao traçar a descendência de Adão a Noé, e além, a narrativa enraiza as origens da humanidade e das nações em uma história compartilhada, uma história que foi continuamente expandida, questionada e refinada pelas pessoas que a transmitiram. Além disso, a linha do tempo do Gênesis não se limita à criação, mas continua nas histórias primitivas da humanidade, o Jardim do Éden, Caim e Abel, e a narrativa do dilúvio. Cada evento é permeado por lições morais,
sociais e ambientais, que foram lentamente incorporadas para explicar por que o mundo é como é. A história do exílio de Adão e Eva do Éden, por exemplo, não é apenas um drama mítico. Ela codifica ideias sobre trabalho, sofrimento e limitações humanas, refletindo a experiência vivida nas primeiras sociedades agrárias. Essas histórias fundamentais, portanto, não foram criadas no vácuo, mas evoluíram com as necessidades, os medos e as esperanças de suas comunidades. Eram chatas, no sentido de que não eram contos de aventura efêmeros, mas tentativas lentas e pacientes de registrar e transmitir verdades essenciais sobre a existência. Cada frase foi escolhida cuidadosamente, cada repetição deliberada, contribuindo para uma linha do tempo que atravessou gerações, antes de chegar à forma que conhecemos hoje. O ritmo peculiar da linha do tempo nos convida a considerar como os povos antigos percebiam o próprio tempo, não como uma série de segundos, mas como uma realidade vasta, cíclica e em camadas, onde passado, presente e futuro estavam profundamente interligados. Essa percepção permitiu que as histórias do Gênesis funcionassem simultaneamente como história, teologia e guia prático. No entanto, mesmo com essa construção lenta e em camadas, as origens precisas dessas narrativas permanecem indefinidas. Quando exatamente a linha do tempo do Gênesis tomou forma escrita pela primeira vez? Qual a relação entre tradição oral e texto escrito? E como as convulsões políticas e sociais do Antigo Oriente Próximo influenciaram as mudanças na história ao longo do tempo? Essas questões permanecem, sem solução, à margem do que podemos conhecer. Ao fazermos uma pausa aqui, consideremos o seguinte: o que significa para uma história sobre o próprio começo ter um começo, escondido nas mãos empoeiradas e esquecidas de escribas há muito falecidos. A linha do tempo do Gênesis, como o próprio tempo, é um enigma que se desenrola lentamente, mas nunca é totalmente revelado. Continuando de onde paramos, agora nos aprofundamos no meticuloso processo pelo qual as antigas tradições orais da criação gradualmente se transformaram em textos escritos, as primeiras formas conhecidas da linha do tempo do Gênesis. Essa transição não é nada simples. É uma jornada lenta e muitas vezes tediosa, marcada por escribas copiando, editando e, às vezes, até discutindo sobre qual versão de uma história merecia ser preservada, muito antes de o texto de Gênesis assumir sua forma canônica. Histórias sobre a criação, as origens humanas e a interação divina eram transmitidas oralmente. Este foi o principal modo de preservação da história e da cultura por incontáveis gerações. A transmissão oral depende fortemente da repetição, de recursos mnemônicos e da participação comunitária, o que ajuda a explicar algumas das características repetitivas e estereotipadas da narrativa de Gênesis. O gerou as frases repetidas como "e Deus disse" e os dias padronizados da criação. Essas características serviram como âncoras em uma tradição narrativa fluida, facilitando a memorização e a recitação precisa da história. No entanto, as histórias orais são inerentemente flexíveis, adaptando-se a diferentes públicos e contextos. Com o tempo, à medida que as sociedades se tornaram mais complexas e a alfabetização começou a se disseminar no Antigo Oriente Próximo, surgiu a necessidade de registrar essas histórias, por escrito, para preservá-las de forma mais permanente e uniforme. Mas a escrita era cara e demorada, frequentemente restrita a escribas profissionais que trabalhavam em arquivos de templos ou palácios. É nesse contexto que vemos a consolidação gradual da linha do tempo do Gênesis, em forma de texto, provavelmente começando por volta do final do segundo milênio a Código, o início do primeiro milênio a Código. Uma das primeiras obras escritas conhecidas que influenciaram o Gênesis é a Enuma Elish, o épico babilônico da criação. Este texto, inscrito em tábuas de argila, descreve um abismo aquático caótico do qual os deuses emergem, culminando na criação do mundo e da humanidade. É longo, complexo e repleto de conflitos divinos. O relato do Gênesis, por outro lado, despoja-se de grande parte desse drama divino, optando por uma sequência calma e ordenada, onde um Deus singular cria por ordem. No entanto, estudiosos observam os paralelos, o tema da ordem emergindo do caos aquático, a importância da luz e da escuridão, e o conceito de um dia de descanso cósmico. Todos
sugerem um ambiente cultural compartilhado. Esse processo de empréstimo e adaptação não era meramente uma cópia. Era uma filtragem seletiva alinhada às identidades teológicas e políticas, em evolução das comunidades que se tornariam o Antigo Israel. Por exemplo, a ênfase monoteísta em Gênesis contrasta com o pano de fundo politeísta de seus vizinhos, refletindo um desejo crescente de afirmar a singularidade e a supremacia do Deus de Israel. Os escribas que empreenderam essa tarefa não eram apenas registradores passivos, mas também editores ativos. Eles entrelaçavam diferentes tradições, às vezes preservando contradições, lado a lado, como as diferentes ordens da criação em Gênesis 1 e Gênesis 2. Esses relatos duplos refletem a fusão de duas ou mais tradições-fonte, conhecidas pelos estudiosos modernos como fontes sacerdotais e javistas, cada uma com linguagem, teologia e estilo distintos. Além de preocupações teológicas, razões práticas também influenciaram a formação da linha do tempo. Os israelitas enfrentaram exílio, conquista e dispersão, especialmente durante o cativeiro babilônico no século VI a. Código. Esse período de turbulência provavelmente acelerou os esforços para codificar as tradições orais em um texto unificado. Escrever as histórias serviu como uma forma de preservação cultural, ajudando a manter a identidade em meio ao deslocamento e à incerteza. Durante esses séculos, a linha do tempo do Gênesis não era ficha. Era um documento vivo, moldado pelas necessidades de seus leitores e recitadores. As genealogias que hoje podem parecer tediosas, ganharam nova importância, à medida que reivindicações por terras, autoridade e favor divino, eram reforçadas. Pela linhagem, nomes eram adicionados ou enfatizados para conectar clãs atuais a ancestrais reverenciados, entrelaçando história, teologia e política, em um único fio condutor. Um detalhe interessante surge ao considerar como os escribas antigos lidavam com o próprio tempo. Ao contrário dos calendários modernos, sua contagem de anos, gerações e épocas era frequentemente simbólica, em vez de literal. Expectativas de vida que se estendiam por centenas de anos, como as de Matusalém ou Noé, podem ter funcionado como marcadores de posição para eras inteiras, ou marcadores simbólicos para a passagem de épocas. Essas linhas do tempo exageradas ajudavam o público antigo a compreender a vastidão do tempo de forma administrável, incorporando uma história profunda em estruturas narrativas acessíveis. A lenta transformação da tradição oral e registro escrito também foi influenciada pela evolução da linguagem e da escrita. As primeiras inscrições hebraicas eram breves e utilitárias, enquanto os textos bíblicos posteriores foram compostos em uma forma mais refinada de hebraico, frequentemente chamada de hebraico bíblico. Essa mudança linguística reflete séculos de mudanças linguísticas, uma parte sutil, porém importante, da lenta evolução da linha temporal do Gênesis. Em meio a tudo isso, a questão permanece: como as pessoas comuns interagiam com esses textos? Os pergaminhos escritos provavelmente eram restritos às elites religiosas e aos escribas, enquanto a maioria vivenciava essas histórias por meio de recitações comunitárias, rituais e festivais. Essa divisão entre texto escrito e tradição oral criou uma tensão dinâmica na linha do tempo do Gênesis. Ela era fixa na escrita e fluida na prática. À medida que você se aprofunda nesses detalhes, considere a imensa paciência e cuidado necessários para manter uma linha do tempo histórica e teológica tão lenta. Ao contrário dos ciclos de notícias velozes que conhecemos hoje, essas histórias evoluíram ao longo dos séculos, acumulando pacientemente significado sobre significado, aguardando o momento certo para se concretizarem plenamente. No entanto, mesmo com todo o esforço dos escribas, ainda há dúvidas. Como essas tradições interagiram com outras culturas vizinhas ao longo do tempo? Quais pressões políticas ou religiosas mais moldaram a forma escrita final do Gênesis? E como os leitores antigos entendiam e conviviam com uma linha do tempo tão vasta e repleta de enigmáticas longevidades e genealogias? Essa tensão não resolvida entre o antigo passado oral e o presente escrito nos convida a avançar para a seção final desta história. Ao chegarmos à seção final desta primeira história, a construção lenta e deliberada da linha do tempo do Gênesis se revela não apenas como uma curiosidade histórica, mas como um legado que continua a se propagar por milênios.
O que começou como tradições orais moldadas por gerações de contadores de histórias e escribas, acabou se fundindo em um texto que influenciaria culturas, religiões e ideias, muito além de suas origens, no Antigo Oriente Próximo. A forma escrita do Gênesis, finalizada de alguma forma durante e após o exílio babilônico, tornou-se mais do que apenas uma história de origens. Era uma estrutura para identidade, moralidade e ordem cósmica. A linha do tempo meticulosamente construída da criação e da humanidade primitiva proporcionou ao povo de Israel um senso de lugar e propósito em um mundo que frequentemente parecia caótico e ameaçador. Essa linha do tempo estruturada, com suas genealogias e eventos, ajudou a consolidar a memória coletiva e a justificar normas sociais. Nos séculos que se seguiram, a linha do tempo do Gênesis tornou-se fundamental para o judaísmo, o cristianismo e, posteriormente, o islamismo, cada um interpretando e reinterpretando o texto à luz de seus próprios contextos teológicos e culturais. Os detalhes aparentemente tediosos, a ordem dos dias da criação, as eras dos patriarcas, a sequência dos eventos tornaram-se terreno fértil para séculos de estudos, comentários e debates. A persistência do texto reside, em parte, em sua própria tediosidade. Seu ritmo metódico convida à reflexão, ao estudo e à meditação. Mas como essa narrativa lenta moldou vidas históricas reais, para comunidades antigas, a linha do tempo do Gênesis era mais do que uma abstração teológica, influenciava calendários, rituais, leis e até mesmo a autoridade política. Reis e sacerdotes invocavam genealogias para reivindicar legitimidade divina, traçando sua ancestralidade até os patriarcas. A história da criação moldava a maneira como as pessoas entendiam seu ambiente terra, trabalho, família e seu lugar nele. Além disso, o lento desenrolar do Gênesis ajudou a incutir resiliência nessas comunidades. Através do exílio e do retorno, da conquista e da diáspora, a constância da narrativa ofereceu um vínculo com o passado antigo, um lembrete de que, apesar da turbulência, a ordem da criação e a promessa de renovação permaneceram. Essa sensação de resistência diante da mudança é uma estratégia de sobrevivência silenciosa, porém profunda, codificada na própria linha do tempo. As ambiguidades e contradições que permanecem como os diferentes relatos da criação, as estranhas durações da vida e as genealogias entrelaçadas também testemunham um processo histórico, que nunca foi concluído, mas continuamente reimaginado. Essas tensões não resolvidas convidam cada geração a encontrar seu próprio significado no texto, tornando a linha do tempo um documento vivo, em vez de uma história fossilizada. Nos tempos modernos, a linha do tempo do Gênesis continua a provocar reflexão, debate e, às vezes, controvérsia. Compreensões científicas do universo desafiam leituras literais dos dias da criação e genealogias, enquanto historiadores e teólogos exploram as origens e os propósitos do texto. No entanto, por trás desses debates, reside o fato inegável de que essa linha do tempo lenta e chata moldou conceitos fundamentais de tempo, ordem e origem humana no pensamento ocidental. Ao absorver isso, considere a estranha jornada do Gênesis. Desde os murmúrios orais em lareiras antigas, passando pelo trabalho empoeirado dos escribas, até seu lugar hoje como pedra angular da tradição religiosa, a linha do tempo em si não é apenas um registro de primórdios. É um testemunho da persistência humana em contar histórias que nos ancoram a algo maior do que nós mesmos. E assim a estranha linha do tempo do Gênesis permanece paciente, deliberada e duradoura, esperando silenciosamente para ser descoberta novamente por cada mente curiosa. Ao pensar na história da Arca de Noé, imagens vívidas provavelmente vêm à mente: uma enorme embarcação de madeira, animais embarcando aos pares, e um imenso dilúvio cobrindo a terra. Embora essa imagem dramática tenha sido recontada inúmeras vezes, a história mais profunda e lenta por trás dela revela uma narrativa muito menos chamativa, mas incrivelmente rica, sobre sobrevivência, planejamento e resiliência humana no mundo antigo. A narrativa do dilúvio, encontrada em Gênesis, capítulos 6 a 9, é uma das partes mais conhecidas e duradouras da cronologia bíblica. Mas, além de seu significado simbólico e teológico, existe uma narrativa complexa, enraizada em experiências antigas de desastres naturais, nas respostas da comunidade e na logística meticulosa
de sobreviver a uma catástrofe de escala inimaginável. Os mitos do dilúvio são comuns em todo o Antigo Oriente Próximo, com versões que aparecem na literatura mesopotâmica, como a epopeia de Gilgamesh, anteriores ao relato bíblico. Essas histórias compartilham temas de julgamento divino, destruição e renovação, sugerindo uma memória cultural de inundações reais e devastadoras na região. A planície da Mesopotâmia, aninhada entre os rios Tigre e Eufrates, era propensa a inundações sazonais, às vezes brandas e revigorantes, outras vezes catastróficas. A história do dilúvio de Gênesis enfatiza vários detalhes práticos, que sugerem os reais desafios que as comunidades antigas poderiam ter enfrentado em tal evento. Por exemplo, as dimensões da arca são fornecidas com precisão: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Embora essas medidas possam parecer estranhas hoje, quando convertidas, sugerem uma embarcação de madeira grande, mas viável, aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros de altura. Isso tornaria a arca uma estrutura flutuante colossal, semelhante a antigos navios de carga ou barcos fluviais, projetada para suportar águas turbulentas e abrigar um número significativo de passageiros. Mas a logística da história vai além do tamanho da arca. O texto descreve 3 conveses internos, além de salas ou compartimentos, provavelmente destinados a separar animais, suprimentos de comida e alojamentos. Essa atenção aos detalhes, embora frequentemente ignorada em recontos, revela uma compreensão das necessidades práticas da sobrevivência, organização, gerenciamento de espaço e armazenamento de recursos. Depois, ao desafio de reunir os animais. A narrativa diz que Noé foi instruído a trazer pares de animais limpos e impuros, indicando um sistema de classificação que tinha implicações práticas para a dieta e o ritual. Isso levanta a questão: como Noé, um homem solitário, e sua família realizaram uma tarefa tão gigantesca? Seria isso simbólico ou refletiria conhecimentos antigos sobre criação e domesticação de animais? Talvez fosse uma forma de ilustrar o incrível esforço e preparação necessários para garantir que a vida pudesse continuar após o desastre. O armazenamento de alimentos e água para os animais e humanos a bordo teria sido outra tarefa gigantesca. Mesmo alguns dias ou semanas de sustento para dezenas de espécies exigiriam um planejamento cuidadoso. Grãos, forragem, recipientes de água e gerenciamento de resíduos teriam representado desafios, exigindo estratégias sofisticadas de sobrevivência. E quanto ao dilúvio em si, o texto descreve-o como tendo durado 40 dias e 40 noites, com as águas cobrindo as montanhas mais altas. Essa representação extrema pode refletir um exagero, uma linha do tempo simbólica, ou a lembrança de um longo período de inundações regionais, em vez de um evento global. As águas da enchente, que se elevaram por mais de um mês, teriam submergido aldeias, interrompido rotas comerciais e forçado comunidades a se adaptarem rapidamente ou pereceriam. As sociedades antigas frequentemente tinham lendas sobre inundações, devido à sua íntima relação com os rios e as mudanças sazonais. Inundações podiam significar solo fértil, mas também destruição de lares e vidas. A narrativa do dilúvio, portanto, codifica uma mensagem dupla de catástrofe e esperança, enfatizando a resiliência humana e a misericórdia divina. O próprio Noé surge como uma figura de extraordinária paciência e diligência, incorporando estratégias de sobrevivência valorizadas na antiguidade: obediência, previsão e responsabilidade comunitária. Seu papel reflete a importância da liderança e da preparação diante de desastres ambientais. No entanto, à medida que a história se desenrola, muitas questões práticas permanecem sem resposta. Como Noé navegou pelas águas? Quais ferramentas ou tecnologias podem ter sido usadas para construir e sustentar a arca? E como a família lidou com o impacto psicológico do isolamento durante o dilúvio? Esses mistérios persistem, convidando você a imaginar as realidades lentas e cotidianas por trás da grande narrativa. Ao concluir esta sessão, considere o dilúvio não apenas como um momento de julgamento divino, mas como um reflexo da resiliência humana diante de forças naturais avassaladoras. A cronologia lenta e detalhada de preparação e sobrevivência da história oferece lições de resistência que ecoam ao longo do tempo.
Dando continuidade ao planejamento lento e deliberado sugerido pela narrativa do dilúvio, exploramos agora a tarefa monumental da construção da Arca de Noé e as realidades práticas da preparação para um dos eventos mais catastróficos da história antiga. Esta sessão convida você a imaginar os dias tranquilos e laboriosos, marcados pela serragem, pelo cheiro de madeira recém-cortada e pelo ritmo constante do martelo na madeira que teriam definido a construção da arca. As dimensões, especificadas em Gênesis 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, indicam um navio muito maior do que as embarcações típicas do Antigo Oriente Próximo. Construir tal estrutura exigiria considerável conhecimento de carpintaria, engenharia e gestão de recursos. O termo usado para o material, madeira de gofer, permanece incerto. Alguns estudiosos sugerem que se refere a um tipo de madeira resinosa, valorizada por sua durabilidade e resistência à água, semelhante ao cedro ou cipreste usados na construção naval antiga posterior. Imagine a origem dessa madeira. O Antigo Oriente Próximo não era rico em florestas extensas como as do norte da Europa, então coletar madeira suficiente para a arca teria sido uma tarefa enorme. Cortar, transportar e temperar a madeira para torná-la navegável. Esse processo poderia ter levado anos, exigindo trabalho não apenas de Noé e sua família, mas possivelmente de uma comunidade mais ampla. Embora o texto não mencione isso, o design da arca também é fascinante. Com 3 conveses e múltiplos compartimentos, ela se assemelha às antigas barcaças fluviais, de vários níveis que navegavam pelos rios Tigre e Eufrates. Essas embarcações foram projetadas para estabilidade e capacidade de carga, em vez de velocidade, em consonância com a função descrita da arca como um refúgio flutuante. A ventilação teria sido crucial, exigindo um planejamento cuidadoso das aberturas, para permitir a entrada de ar fresco e, ao mesmo tempo, impedir a entrada de água. Além da construção física, o desafio de organizar e reunir os animais é enorme. A menção na narrativa de animais limpos e impuros sugere uma compreensão precoce da classificação animal, que provavelmente tinha significado alimentar e ritual. Alguns estudiosos propõem que a população da arca incluía espécies domesticadas comuns na região, juntamente com animais selvagens selecionados, que simbolizavam o reino animal mais amplo. Coordenar a chegada dos animais à arca levanta questões intrigantes. Sociedades antigas tinham conhecimento de criação animal, e alguns animais podiam ser pastoreados ou capturados, mas a enorme diversidade implícita, mamíferos, aves, répteis e talvez insetos, representa um problema logístico assustador. Seja isso reflexo de intenção literal ou narrativa simbólica, a ênfase no cuidado e na preservação é clara. O armazenamento de alimentos, água e o descarte de resíduos exigiriam um planejamento meticuloso. Mesmo por algumas semanas, alimentar dezenas de espécies significaria armazenar grandes quantidades de grãos, feno e água. Métodos de preservação como secagem e salga poderiam ter sido utilizados, enquanto o gerenciamento de resíduos, para prevenir doenças a bordo, teria sido uma preocupação constante. A dimensão psicológica é frequentemente negligenciada, mas igualmente significativa. Noé, sua família e possivelmente outros enfrentaram o isolamento, a incerteza e o peso da sobrevivência para si e para todo mundo vivo. O foco da história na obediência e na fé pode mascarar as realidades cotidianas de tensão, medo e esperança. Essa resistência emocional é um aspecto vital, mas frequentemente chato, da sobrevivência, raramente dramatizado, mas profundamente sentido. A cronologia do dilúvio em 40 dias de chuva e um ano de água subindo antes de recuarem, aponta para uma provação lenta e prolongada, e não para uma catástrofe repentina. Essa lenta passagem do tempo teria permitido adaptação, construção de rotinas, e talvez até momentos de reflexão ou desespero. O eventual desembarque da arca no Monte Ararat marca não apenas a segurança física, mas o início de uma renovação. Ao refletirmos sobre o trabalho lento e árduo por trás da narrativa do dilúvio, fica claro que a história codifica muito mais do que o castigo divino. É uma meditação sobre preparação, resiliência e a capacidade humana de suportar forças naturais avassaladoras, por meio de um esforço silencioso e persistente. No entanto, permanecem questões. Quão realista seria tal arca do ponto de
vista tecnológico, as sociedades antigas realmente conceberam tal embarcação, ou ela seria uma metáfora para a sobrevivência em meio ao caos? E o que essa história pode nos dizer sobre as antigas respostas humanas aos desastres ambientais e as mudanças climáticas? Esta pausa convida você a pensar sobre o trabalho invisível, as horas lentas de criação e a fé constante que sustentava esta antiga história de sobrevivência. À medida que as águas finalmente recuam na narrativa do dilúvio, passamos da tensa e lenta preparação e sobrevivência a bordo da arca para o período posterior, um tempo de renovação, reflexão e reconstrução. Esta sessão se concentra no que aconteceu após o desembarque da família de Noé e dos animais, e como as lições duradouras de resiliência e esperança da história se desdobraram em um mundo transformado para sempre pelo dilúvio. O desembarque da arca no Monte Ararat é descrito quase como um momento de profunda quietude após o caos. Para Noé e sua família, isso marcou o início de uma tarefa imensa: repovoar a terra, restabelecer a sociedade humana e lidar com a devastação que haviam testemunhado. A cronologia lenta aqui reflete o trabalho gradual, muitas vezes tedioso, de recuperar a terra e restaurar a ordem a partir da destruição. Um dos primeiros atos após deixar a arca é a oferta de um sacrifício por Noé, um gesto ritual que simboliza gratidão, purificação e uma aliança renovada entre a humanidade e o divino. Esse ato é significativo porque reafirma o frágil equilíbrio entre humanos e natureza, destacando a importância do ritual na manutenção da coesão social e da renovação espiritual. A própria aliança, simbolizada pelo arco-íris, é uma promessa de que a terra nunca mais será destruída por um dilúvio. Essa promessa não é apenas teológica, mas também social e ambiental, incentivando a administração e o respeito pelo mundo natural. A narrativa lenta aqui ensina paciência e confiança no futuro, mesmo após uma perda catastrófica. O repovoamento e o reassentamento, no entanto, não foram nada rápidos. A história dos descendentes de Noé, Sem, Cam e Jafé, e as genealogias que se seguem, destacam a lenta e laboriosa expansão das comunidades humanas pelo mundo antigo. Essa lenta migração foi moldada por necessidades de sobrevivência, encontrar terras aráveis, fontes de água, e adaptar-se a diferentes climas. Os detalhes genealógicos, chatos, da narrativa tornam-se, assim, um mapa da resistência e expansão humanas. Curiosamente, a história também contém advertências e tensões, principalmente o incidente envolvendo a embriaguez de Noé e as reações de seus filhos. Este episódio sugere falhas humanas e dinâmicas familiares constantes, fundamentando a grande narrativa em realidades cotidianas. Ele nos lembra que sobrevivência e renovação nunca são processos limpos ou simples, mas sim confusos e imperfeitos. A longa sombra da narrativa do dilúvio se estende além de suas origens bíblicas. Influenciou inúmeras culturas e se tornou um marco para as reflexões humanas sobre desastres, moralidade e esperança. A própria arca tornou-se um símbolo de salvação e refúgio, inspirando a arte, a literatura e o pensamento religioso ao longo de milênios. No entanto, por trás desse simbolismo, esconde-se uma lição muito prática. A sobrevivência diante de adversidades avassaladoras exige preparação, resistência e, às vezes, sacrifício silencioso. A história do dilúvio resume o trabalho lento e tedioso da resiliência, que sustenta a vida, quando o grande drama se esvai na rotina diária da recuperação. Leitores modernos podem achar a linha do tempo estranha ou frustrantemente lenta, mas isso reflete uma verdade mais profunda sobre a história humana. Uma catástrofe raramente é um momento congelado no tempo. É um processo que se desenrola ao longo de anos, moldado por decisões e adaptações humanas. A narrativa do dilúvio em Gênesis, em seu ritmo lento e foco detalhado na preparação, nos convida a apreciar a resistência e a persistência que sustentam todas as histórias de sobrevivência. Ao refletir sobre a conclusão da história, pergunte-se, como nós, hoje, entendemos e reagimos a desastres naturais ou provocados pelo homem. O que o trabalho silencioso e persistente de Noé e sua família pode nos ensinar sobre resiliência em nossos tempos turbulentos? A arca, antes um simples recipiente de madeira, se torna um símbolo atemporal, não apenas de fuga, mas de sobrevivência constante e paciente diante de adversidades esmagadoras.
A história da Torre de Babel é um daqueles contos lentos e peculiares, que se passa discretamente perto do início da linha do tempo bíblica, frequentemente ofuscados por narrativas mais chamativas, mas ricos em significados sutis sobre a ambição humana, a comunicação e os desafios complexos da civilização primitiva. Ela oferece uma janela para como as sociedades antigas lutavam com questões de identidade, poder e os limites da atividade humana. De acordo com Gênesis 11, após o dilúvio e a dispersão dos descendentes de Noé, os povos da terra ainda falavam uma única língua e compartilhavam uma fala comum. Unidos por esse vínculo linguístico, eles se estabeleceram na terra de Sinai, uma região associada à antiga Mesopotâmia, e decidiram construir uma cidade com uma estrutura imponente, com o topo nos céus. A motivação, para se tornarem famosos e evitarem a dispersão pela terra. O conceito de uma torre monumental, que se eleva em direção ao céu, reflete mais do que apenas ambição arquitetônica. Simboliza o desejo humano de controlar seu ambiente, de preencher a lacuna entre a terra e o divino, e de estabelecer uma identidade cultural e política centralizada. Numa época em que as cidades estavam apenas emergindo como centros de poder, tal projeto teria sido tanto uma questão de coesão social e afirmação política, quanto de engenharia. Mas é aqui que a história desacelera para as realidades mundanas da construção e da comunicação. O plano do povo é abruptamente interrompido não por um desastre natural ou conquista militar, mas por um ato divino de confusão. Deus confunde a língua deles, fazendo com que não se entendam mais. Essa barreira linguística os força a abandonar o projeto e se espalhar pela terra, o que explica a diversidade de línguas e culturas. Esta narrativa oferece um vislumbre fascinante das concepções antigas da linguagem como base da comunidade e da cooperação. Sem a fala compartilhada, projetos de grande escala, como a construção de cidades e a agricultura, teriam sido quase impossíveis. A história da Torre de Babel codifica os desafios práticos da vida urbana primitiva: coordenar o trabalho, compartilhar conhecimento e manter a ordem social em sociedades cada vez mais complexas. Evidências arqueológicas da Mesopotâmia mostram que zigurates, enormes torres escalonadas construídas como templos, eram elementos arquitetônicos comuns da época. Essas estruturas, construídas ao longo de décadas ou séculos, envolviam planejamento meticuloso, mão de obra qualificada e a coordenação de milhares de pessoas. A Torre Bíblica poderia refletir uma memória cultural desses projetos, simplificada e reformulada como uma história sobre unidade e divisão. Mas por que a intervenção divina? A narrativa sugere que a ambição humana desenfreada, especialmente quando desafia a autoridade divina ou perturba a ordem natural, é perigosa. A confusão de línguas não é apenas uma punição, mas um mecanismo que limita o poder humano e preserva o equilíbrio entre pessoas e deuses. Esse tema ecoa um respeito lento e cauteloso pelos limites, o reconhecimento de que certos empreendimentos, embora tentadores, trazem consigo riscos de caos social e espiritual. Ao mesmo tempo, a dispersão resultante da divisão linguística pode ser vista como motor da diversidade cultural, da inovação e da sobrevivência. Embora inicialmente disruptivo, o surgimento de múltiplas línguas e comunidades dispersas fomentou a adaptação a ambientes e modos de vida variados. O lento desmembramento da sociedade humana unificada em muitas culturas distintas é um dos processos mais tediosos, porém essenciais, da história. O ritmo lento da história convida à reflexão sobre o papel crucial da comunicação na história humana, como as línguas compartilhadas moldam a colaboração, a confiança e o progresso. Por outro lado, como as diferenças linguísticas e culturais desafiam as sociedades e criam fronteiras. A Torre de Babel oferece uma estrutura narrativa para explorar essas questões persistentes. No entanto, muitos enigmas permanecem. Até que ponto devemos interpretar a história literalmente? Houve algum momento ou fenômeno histórico que a inspirou? O que ela diz sobre a relação entre linguagem, poder e destino humano? Ao concluir esta primeira sessão, você pode estar se perguntando: se a linguagem pode unir ou dividir tão profundamente, quais são as consequências para nós hoje, em uma era de comunicação global e complexidade cultural? Retomando a história de um povo unido, tentando construir uma torre que alcançasse os céus, examinamos agora mais de perto os aspectos práticos, lentos e frequentemente negligenciados
da comunicação e do desenvolvimento urbano antigos que sustentam a narrativa da Torre de Babel. Embora a história em si seja breve e simbólica, as realidades históricas que ela aborda são muito mais complexas e significativas. No Antigo Oriente Próximo, a língua não era apenas um meio de comunicação cotidiana, mas também uma ferramenta vital para organizar a sociedade, transmitir conhecimento e manter a autoridade. As primeiras cidades-estado da Mesopotâmia, como Uruk e Babilônia, eram centros movimentados de comércio, religião e governança, que exigiam uma coordenação cuidadosa. Essa coordenação dependia fortemente de línguas compartilhadas, sistemas de escrita padronizados, como o cuneiforme, e administração burocrática. A repentina confusão de línguas, descrita na narrativa bíblica, pode ser interpretada como uma metáfora para a diversificação gradual de línguas e dialetos, que ocorreu naturalmente à medida que as populações se espalhavam, se misturavam e se adaptavam a novos ambientes. A divergência linguística é um processo lento, que se desenvolve ao longo de séculos, influenciado pela migração, isolamento e intercâmbio cultural. Não se trata de um evento singular, mas de uma evolução prolongada. Essa evolução linguística representou desafios reais às ambições das primeiras sociedades urbanas. Projetos de grande porte como sistemas de irrigação, construção de templos ou redes comerciais, dependiam de comunicação e colaboração claras entre grupos diversos. Mal-entendidos podiam levar a atrasos, má alocação de recursos ou conflitos. A história da Torre de Babel resume as frustrações e limitações enfrentadas pelos primeiros construtores de cidades ao navegar por essas barreiras linguísticas e culturais. Além disso, a construção de arquitetura monumental, como os zigurates, era em si um processo lento e árduo. Esses templos escalonados serviam a funções religiosas e políticas, simbolizando o favor divino e o poder centralizado. Construir um zigurate exigia não apenas trabalhadores e artesãos qualificados, mas também uma gestão eficaz de materiais, cronogramas de trabalho e logística, um feito dificultado pelas diferenças linguísticas e interesses conflitantes. A ênfase do relato bíblico no orgulho humano e na intervenção divina sugere uma tensão comum nas sociedades antigas. O desejo de afirmar o controle e o prestígio humanos, em equilíbrio com a humildade e o reconhecimento da autoridade divina. A história alerta para os riscos inerentes à ambição exagerada, especialmente quando ameaça a coesão social ou a ordem espiritual. Ao mesmo tempo, a dispersão de povos e línguas também promoveu a diversidade cultural e a inovação. Diferentes grupos desenvolveram costumes, tecnologias e estruturas sociais distintos, adequados aos seus ambientes específicos. Essa diversificação foi uma estratégia de sobrevivência em si mesma, permitindo que a humanidade se adaptasse e prosperasse em cenários variados. A Torre de Babel, portanto, se apresenta como uma metáfora lenta, tanto para os desafios quanto para as necessidades da comunicação humana e da fragmentação cultural. Ela reconhece que, embora a unidade tenha seus benefícios, a diversidade é uma parte inevitável e valiosa da história humana. No entanto, a narrativa deixa muitas questões em aberto, como as sociedades antigas administravam a comunicação entre as divisões linguísticas. Qual o papel da escrita e da administração em preencher ou ampliar essas lacunas? E como o surgimento de diferentes línguas influenciou a identidade e as dinâmicas de poder nos primeiros centros urbanos? Ao refletir sobre isso, considere o equilíbrio sutil entre conexão e separação, unidade e diversidade, que continua a moldar a história humana. Ao concluirmos a história da Torre de Babel, voltamo-nos para as consequências duradouras deste episódio ancestral, tanto a fragmentação que causou como os novos começos que fomentou. O clímax da narrativa, com a linguagem confusa e as pessoas dispersas, não é apenas um castigo divino, mas uma profunda reflexão sobre a condição humana e as origens da diversidade cultural. Após a intervenção divina interromper seu ambicioso projeto, os povos se dispersaram pela terra, estabelecendo-se em diferentes regiões e desenvolvendo línguas e culturas distintas. Essa dispersão não é retratada apenas como perda ou fracasso, mas como um passo necessário na diversificação e sobrevivência da humanidade. Embora a unidade na língua e no propósito tenha facilitado a cooperação inicial, a diversidade tornou-se essencial à medida que os humanos se adaptavam a ambientes e circunstâncias variados.
Essa lenta disseminação de povos e línguas reflete um dos processos menos dramáticos, porém mais importantes, da história: a formação gradual de grupos étnicos, nações e identidades culturais. Ao longo dos séculos, as diferenças linguísticas se aprofundaram, as tradições evoluíram e as comunidades forjaram modos de vida únicos. Essa ramificação cultural mudou tudo, desde a organização social até as crenças religiosas, a expressão artística e a governança. A história da Torre de Babel também reconhece as limitações da ambição humana. A tentativa de construir um monumento que alcance os céus simboliza o desejo de transcender as fronteiras humanas, mas a confusão resultante nos lembra das restrições impostas pela natureza, pela sociedade e, na cosmovisão bíblica, pela vontade divina. Esse tema ressoa com muitas reflexões antigas e modernas sobre poder, orgulho e humildade. Curiosamente, a narrativa deixa a questão da comunicação sem solução. As barreiras linguísticas continuam fazendo parte da experiência humana. No entanto, a história humana também é marcada por esforços para superar essas barreiras por meio de línguas comerciais, diplomacia e, mais recentemente, tecnologia. A história sutilmente convida você a refletir sobre como essas barreiras moldam nossas interações, cooperação e conflitos. Além da mensagem teológica, a Torre de Babel pode ser lida como uma tentativa inicial de explicar por que o mundo é tão fragmentado linguística e culturalmente. Em uma era anterior à linguística ou antropologia modernas, essa narrativa forneceu uma explicação satisfatória para uma realidade que, de outra forma, pareceria intrigante e desanimadora. Além disso, o conto incentiva a reflexão sobre o valor e o desafio da diversidade. Embora possa complicar a comunicação e a cooperação, também enriquece a experiência e a criatividade humanas. O lento processo de divergência cultural é parte do que torna a humanidade resiliente e adaptável. Ao mergulhar no silêncio desta reflexão, pense em como essa história ancestral ecoa no mundo de hoje, onde a globalização, a migração e a tecnologia nos unem e nos dividem. Como navegamos na tensão entre o anseio humano pela unidade e a realidade inevitável da diferença. A Torre de Babel continua sendo um monumento não de pedra ou tijolo, mas de complexidade humana, uma história lenta e contínua de linguagem, cultura, ambição e o eterno quebra-cabeça de conexão e separação. Ao considerar a figura de Abraão, o patriarca que deixou sua terra natal para viajar rumo ao desconhecido, é fácil imaginar grandes aventuras ou encontros divinos. Mas a verdadeira história lenta, metódica e repleta das realidades mundanas da vida em movimento, é frequentemente ignorada. A migração de Abraão teve menos a ver com episódios dramáticos, e mais com a sobrevivência diária, a adaptação e a resiliência necessárias para atravessar as paisagens desafiadoras do Antigo Oriente Próximo. O relato bíblico nos conta que Abraão deixou dos caldeus, uma próspera cidade localizada no sul da Mesopotâmia, rumo a Canaã. Essa jornada, realizada por volta do início do segundo milênio a código, não foi uma tarefa fácil. Envolveu viajar centenas de quilômetros por terrenos acidentados, atravessando desertos, rios e passagens de montanha, levando apenas gado, família e quaisquer pertences que pudessem ser carregados ou pastoreados. Naquela época, a migração de longa distância era um processo árduo e lento. A viagem era ditada pelas estações do ano, pela disponibilidade de água e pasto para os animais, e pelas condições políticas. Viajantes como Abraão se deslocavam principalmente a pé ou em animais de carga, como jumentos e camelos. Essas jornadas frequentemente levavam meses ou até anos, enquanto as famílias montavam acampamentos temporários, pastoreavam os animais e aguardavam condições favoráveis para continuar. Ur era uma cidade movimentada, conhecida por seus templos em zigurate, redes comerciais e artesãos habilidosos. Deixar um centro urbano tão estabelecido para se tornar nômade ou seminômade representou uma grande mudança de estilo de vida, repleta de incertezas. A família de Abraão teria trocado a relativa segurança da vida urbana pela imprevisibilidade das estradas abertas e das terras selvagens além. A vida cotidiana em movimento envolvia planejamento cuidadoso e ajustes constantes. A água era preciosa, e as rotas eram escolhidas com base no conhecimento de poços, nascentes e chuvas sazonais. Os suprimentos alimentares precisavam ser suficientes,
mas leves o suficiente para serem transportados, muitas vezes consistindo de grãos, frutas secas e carne em conserva, complementados pela caça e coleta ao longo do caminho. A pecuária era fundamental para a sobrevivência, fornecendo não apenas alimento, mas também transporte, vestuário e bens de troca. Cuidar desses animais, ovelhas, cabras, gado, exigia atenção diária, manejo do pasto, proteção contra predadores e, às vezes, lidar com disputas por pastagens com outros grupos. As estruturas sociais durante a migração eram fortemente unidas, frequentemente girando em torno de redes familiares extensas e alianças tribais. A liderança, seja de Abraão ou de outros anciãos, baseava-se na experiência, na sabedoria e na capacidade de negociar com os povos vizinhos encontrados ao longo do caminho. Os costumes de hospitalidade também desempenhavam um papel crucial, permitindo aos viajantes abrigo e alimentação temporários nos assentamentos por onde passavam. O Antigo Oriente Próximo era politicamente fragmentado, com cidades-estados, tribos nômades e reinos emergentes, competindo pelo controle. Isso tornava as viagens arriscadas, exigindo diplomacia, pagamento ocasional de pedágios ou tributos, e, às vezes, a evitação de zonas de conflito. A narrativa bíblica sugere essas tensões, mas não se detém nelas, concentrando-se, em vez disso, na fé e na obediência que fundamentaram a jornada de Abraão. Esse movimento lento e constante moldou a identidade e o legado de Abraão. Não foi apenas uma migração física, mas uma transformação de posição social e espiritual, lançando as bases para as gerações futuras. Os desafios da viagem forçaram adaptação, aprendizado e resiliência, qualidades essenciais para a sobrevivência em um mundo imprevisível. Ao concluir esta primeira sessão, você poderá se pegar refletindo sobre a perseverança silenciosa necessária para empreender tal jornada, como Abraão e sua família mantiveram a esperança e o propósito em meio à rotina diária da migração, o que seus passos lentos e deliberados significaram para o desenrolar da história nesta antiga encruzilhada de civilizações. Dando continuidade ao lento início da migração de Abraão, voltamo-nos agora para as realidades práticas da viagem pelos ambientes variados e muitas vezes hostis do Antigo Oriente Próximo. A jornada não foi uma linha reta, mas uma navegação complexa de geografia, clima e relações humanas, que exigiu vigilância e adaptação constantes. O terreno que Abraão e sua família teriam enfrentado variava de vales fluviais férteis a desertos áridos, colinas rochosas e pastagens esparsas. Cada paisagem apresentava desafios únicos. Em áreas férteis como as planícies da Mesopotâmia e Canaã, água e pastagens eram mais abundantes, mas a competição por terra podia ser intensa. Por outro lado, os desertos ofereciam menos recursos, mas às vezes ofereciam rotas mais seguras para longe de grupos rivais ou centros políticos. As fontes de água eram a alma de qualquer migração. A disponibilidade de poços, nascentes e chuvas sazonais ditavam o ritmo e as rotas das viagens. Os povos antigos desenvolveram amplo conhecimento dessas fontes, muitas vezes transmitido de geração em geração, ou adquirido por meio de negociações com as comunidades locais. Ficar sem água podia significar um desastre, portanto, cautela e planejamento eram primordiais. A aquisição de alimentos em movimento envolvia uma combinação de transporte de provisões e coleta de alimentos. Grãos e leguminosas secas constituíam a dieta básica, complementada pela caça de pequenos animais ou pela coleta de plantas silvestres. O gado, especialmente ovelhas e cabras, fornecia leite, carne e lã, mas também exigia cuidados constantes e acesso a pastagens. O pastoreio excessivo era um risco, podendo causar conflitos com agricultores sedentários ou outros nômades. As redes sociais desempenharam um papel crucial na sobrevivência. A família de Abraão teria contado com laços de parentesco para apoio mútuo, mas também com alianças com outros grupos nômades e comunidades sedentárias. Os costumes de hospitalidade eram vitais, permitindo que os viajantes descansassem, comercializassem e se reabastecessem. Tais interações exigiam habilidades de negociação e sensibilidade cultural, especialmente ao transitar por territórios controlados por diferentes tribos ou cidades-estados. A instabilidade política na região acrescentou camadas de complexidade. O Antigo Oriente Próximo era uma coxa de retalhos de poderes concorrentes, incluindo cidades-estados,
reinos e confederações tribais. Algumas áreas eram relativamente pacíficas, enquanto outras eram marcadas por invasões, guerras e alianças instáveis. Os viajantes precisavam estar cientes dessas dinâmicas, às vezes pagando pedágios, formando alianças temporárias, ou redirecionando viagens para evitar conflitos. A migração de Abraão também envolveu transformações espirituais e sociais. Deixar-o significou afastar-se das práticas religiosas e dos sistemas políticos estabelecidos, adentrando um espaço liminar onde novas identidades e relacionamentos poderiam se formar. A história sugere que a fé e a orientação divina desempenharam um papel na sustentação de Abraão em meio a essas incertezas. O ritmo lento da migração permitiu tempo para reflexão, adaptação e construção da identidade comunitária. As rotinas diárias de cuidar dos animais, manter os equipamentos e administrar os recursos exigiam disciplina e cooperação. Essas tarefas silenciosas e repetitivas, embora frequentemente negligenciadas, eram a base da sobrevivência e, eventualmente, do sucesso. No entanto, muitas questões permanecem em aberto. Como a família de Abraão negociou seu status entre os diversos povos que encontrou? Quais tecnologias ou estratégias os ajudaram a lidar com os desafios ambientais? E como sua migração influenciou os padrões mais amplos de povoamento e desenvolvimento cultural no Antigo Oriente Próximo? Ao considerar essas questões, o ritmo lento da migração antiga se revela não como um mero ruído de fundo, mas como o pulso da resistência e adaptabilidade humanas. À medida que a migração de Abraão se aproximava do fim, a família chegou à terra de Canaã, uma região marcada por vales férteis, colinas escarpadas, e uma coxa de retalhos de cidades-estados e tribos rivais. Essa lenta transição da peregrinação nômade para uma existência mais estável não foi rápida, nem simples. Envolveu negociação cuidadosa, adaptação e o estabelecimento de novas bases sociais e econômicas, que ecoariam por gerações. Canaã era um cruzamento de culturas e comércio, habitada por povos diversos com costumes, línguas e reivindicações territoriais próprios. A chegada de Abraão introduziu um novo protagonista nesse mosaico complexo, alguém que teve que navegar cuidadosamente entre alianças políticas, uso da terra e integração social. A narrativa bíblica sugere essas realidades por meio de relatos de tratados, compras de terras e interações com líderes locais, como os hititas e os filisteus. Ao contrário das grandes conquistas e migrações avassaladoras encontradas em outras histórias, a abordagem de Abraão foi lenta, pragmática e frequentemente diplomática. Em vez de tomar terras à força, a narrativa enfatiza transações, a compra de um local de sepultamento para Sara, a negociação com governantes locais, que refletem o respeito pelas estruturas sociais existentes, e a importância da propriedade legítima. Essa lenta acumulação de território e influência lançou as bases para a futura identidade israelita. A vida cotidiana de Abraão e sua família em Canaã envolvia cuidar do gado, cultivar plantações e manter laços sociais. O estilo de vida seminômade persistiu, com deslocamentos sazonais para acessar pastagens, equilibrados por assentamentos mais permanentes. Essa existência híbrida exigia constante adaptação aos ritmos da natureza e da política humana. A dinâmica social era complexa. A casa de Abraão incluía não apenas a família, mas também servos e dependentes, formando uma pequena comunidade com papéis e responsabilidades hierárquicas. A liderança era exercida por meio de autoridade pessoal, ritos religiosos e alianças negociadas, em vez de um governo centralizado. Essas estruturas sociais refletem padrões mais amplos das primeiras sociedades patriarcais. A prática religiosa permaneceu central, com Abraão retratado como um homem de fé que construiu altares e invocou as promessas de Deus. Esses rituais reforçaram os laços comunitários e proporcionaram um senso de propósito e continuidade em meio à incerteza. O lento desenrolar das narrativas da aliança divina ancorou ainda mais o legado de Abraão nesse cenário histórico turbulento. No entanto, os desafios persistiam, disputas por água, terra e recursos eram comuns. Grupos vizinhos podiam ser hostis, e a fome ou a seca representavam ameaças constantes. A história não se esquiva desses detalhes, chatos, mas cruciais, que moldaram as realidades cotidianas de sobrevivência e adaptação. No fim das contas, a migração e o assentamento de Abraão
representam não apenas uma jornada física, mas um processo lento e paciente de construção de identidade, comunidade e resiliência. Essa resistência silenciosa sustenta grande parte do significado histórico e teológico atribuído a ele. Ao refletir sobre a história de Abraão, considere como a migração, longe de ser um evento único, é frequentemente um processo longo e difícil, envolvendo muitos momentos pequenos e banais que, juntos, moldam o curso da história. O que a longa e lenta jornada de Abraão pode nos ensinar sobre a resiliência e a adaptabilidade necessárias para enfrentar as mudanças, tanto nos tempos antigos quanto nos nossos. Quando pensamos no livro do Gênesis, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó frequentemente ocupam o centro do palco. No entanto, por trás dessas figuras proeminentes, encontram-se mulheres cujas vidas, embora menos dramatizadas, oferecem insights lentos e pungentes sobre as realidades sociais e as estratégias de sobrevivência dos tempos antigos. Duas dessas mulheres são Sara e Agar, cujas histórias entrelaçadas revelam muito sobre família, status e resiliência em um mundo moldado por hierarquias sociais rígidas. Sara, esposa de Abraão, inicia a narrativa como uma mulher confrontada com a infertilidade, uma condição que, em sua cultura, trazia profundas consequências sociais e pessoais. Numa sociedade em que linhagem, herança e posição social dependiam fortemente dos filhos, especialmente dos homens do sexo masculino, a esterilidade não era apenas uma tristeza particular, mas também uma vulnerabilidade pública. A luta de Sara para conceber é lenta e dolorosa, abrangendo décadas, e permeia grande parte de sua história. Agar, a serva egípcia de Sara, entra na narrativa em circunstâncias que destacam as complexidades da servidão, do poder e da sobrevivência. Quando Sara oferece Agar a Abraão como barriga de aluguel, isso reflete uma prática antiga comum usada para garantir filhos, quando a esposa principal era infértil. Esse arranjo, no entanto, cria tensão e uma dinâmica tensa entre as duas mulheres, que se desenrola silenciosamente, mas com profundas implicações emocionais e sociais. O lento desenrolar do relacionamento delas revela a realidade dos papéis das mulheres em sociedades patriarcais. A gravidez de Sara e a subsequente marginalização de Agar ressaltam a precariedade do status das mulheres, frequentemente atrelado à sua fertilidade e à preferência dos maridos. Essas dinâmicas moldaram a vida cotidiana, a estrutura familiar e as estratégias de sobrevivência de maneiras facilmente omissas, mas vitais para a manutenção da ordem social. A vida de Sara e Agar foi marcada pela resistência. A fuga de Agar para o deserto após maus tratos revela não apenas conflitos pessoais, mas também as duras condições enfrentadas por aqueles de status inferior. Seu encontro com o divino em isolamento, embora breve, significa momentos de esperança e sobrevivência mesmo na desolação. Enquanto isso, a maternidade de Sara, no final da vida, é um triunfo lento e agridoce, repleto de novos desafios e incertezas. A história também aborda temas mais amplos, a intersecção entre etnia, servidão e identidade, visto que as origens egípcias de Agar a diferenciavam dentro da família de Abraão. Essas diferenças destacam atitudes antigas, em relação a estrangeiros, escravos e mulheres, revelando um tecido social multifacetado, onde a sobrevivência exigia navegar entre múltiplas identidades, muitas vezes conflitantes. Além do drama familiar, as experiências de Sara e Agar refletem o cotidiano de inúmeras mulheres no Antigo Oriente Próximo, cujas histórias nunca foram totalmente registradas. Suas jornadas lentas e difíceis iluminam a resistência e a autonomia ocultas em circunstâncias precárias. Ao considerar suas narrativas, pergunte-se como mulheres como Sara e Agar conseguiram sobreviver e exercer influência em sociedades onde suas vozes eram limitadas. O que suas histórias nos dizem sobre as lutas silenciosas por trás das figuras bíblicas mais famosas. Continuando a história de Sara e Agar, agora nos aprofundamos nas sutis, porém significativas, dinâmicas de poder que moldaram suas vidas na casa de Abraão, o microcosmo da antiga sociedade patriarcal. Ali, a sobrevivência frequentemente dependia da gestão de relacionamentos, da afirmação de identidade e da busca pelo delicado equilíbrio entre obediência e autonomia. A posição de Sara como esposa principal lhe conferia um status de autoridade, mas sua esterilidade lançava uma sombra sobre sua segurança.
Nas sociedades antigas, onde a linhagem determinava a herança e a posição social, a fertilidade de uma mulher estava diretamente ligada ao seu valor e influência. Os longos anos sem filhos teriam submetido Sara a pressões sociais, sofrimento pessoal e talvez sentimentos de inadequação, embora o texto bíblico ofereça poucos detalhes explícitos. A entrada de Agar nessa situação tensa como serva e barriga de aluguel reflete uma solução socialmente aceita, ainda que desconfortável, para a infertilidade. Como serva, o status de Agar era subordinado, mas seu papel como mãe do primeiro filho de Abraão, Ismael, complicava a hierarquia familiar. Isso gerou tensão, pois a gravidez de Agar ameaçava a posição de Sara, resultando em conflito e, na eventual fuga de Agar. Este conflito não é apenas pessoal, mas emblemático de estruturas sociais mais amplas. Servidão, etnia e gênero se cruzaram para colocar Agar em um papel vulnerável, porém crucial. Sua origem egípcia a marcou como uma estranha, uma experiência comum para muitos servos em lares do Antigo Oriente Próximo, que frequentemente tinham que lidar com a desintegração cultural e direitos limitados. No entanto, o instinto de sobrevivência e a engenhosidade de Agar transparecem em seu encontro no deserto, onde ela recebe uma promessa divina, um raro momento de reconhecimento para alguém de sua posição. A decisão posterior de Sara, de exigir a saída de Agar e Ismael, após o nascimento de Isaque, destaca a frágil e imutável dinâmica de poder dentro da família. Essa expulsão foi uma medida severa de sobrevivência, garantindo a segurança da herança do filho de Sara, mas deixando Agar e Ismael diante de um futuro incerto. A história ilustra como o destino das mulheres frequentemente se entrelaçava com as perspectivas de seus filhos, ressaltando a natureza lenta e precária da sobrevivência nessas sociedades. Apesar dessas dificuldades, tanto Sara quanto Agar demonstram resiliência. A maternidade de Sara, apesar da idade avançada, foi vista como um milagre, mas também como uma restauração de seu status. A jornada de Agar, de serva a mãe de um povo errante, reflete um tipo diferente de sobrevivência, fora do lar, mas não menos significativo. Essas narrativas lançam luz sobre realidades cotidianas da vida das mulheres que raramente aparecem em grandes relatos históricos. Elas nos lembram que, por trás das estruturas patriarcais, havia histórias humanas complexas de resistência, negociação e identidade. Ao fazermos uma pausa aqui, consideremos a força silenciosa necessária para sobreviver diante de tais restrições. Como mulheres como Sara e Agar encontraram maneiras de afirmar sua presença e proteger suas famílias, em meio a opções limitadas. O que isso nos diz sobre as correntes ocultas que moldavam a vida familiar antiga? Ao concluirmos as histórias de Sara e Agar, recuamos para considerar o impacto duradouro de suas vidas, não apenas na narrativa bíblica, mas também em nossa compreensão dos papéis, da sobrevivência e da identidade das mulheres na história antiga. Suas experiências, muitas vezes ofuscadas pelo enfoque patriarcal, oferecem insights lentos e significativos sobre a resiliência e a complexidade das mulheres que vivem à margem do poder. A história de Sara é uma história de transformação, da esterilidade à maternidade, mas também de vulnerabilidade e autonomia. Sua longa espera por um filho, o acordo com Agar para ter uma barriga de aluguel, e o eventual nascimento de Isaque revelam como a fertilidade moldou o status e a influência de uma mulher. No entanto, a assertividade de Sara, seja sugerindo Agar como barriga de aluguel, ou exigindo sua expulsão, posteriormente demonstra que ela não era uma figura passiva, mas sim uma participante ativa na dinâmica familiar, exercendo poder dentro dos limites aceitáveis. A jornada de Agar, por outro lado, ilustra a sobrevivência fora das estruturas tradicionais de poder. Como serva e estrangeira, sua condição era precária, mas seu papel como mãe de Ismael lhe rendeu um lugar único na história. Sua fuga e seu encontro divino no deserto simbolizam momentos de autonomia individual e reconhecimento divino, frequentemente negados a mulheres marginalizadas. A história de Agar fala da capacidade humana duradoura de encontrar esperança e significado, mesmo no exílio e nas dificuldades. Juntas, essas narrativas revelam o trabalho lento e muitas vezes invisível de mulheres que moldam a família, a identidade e a sobrevivência. Elas nos lembram que a história não se faz apenas em grandes eventos, mas também nas lutas, negociações
e resiliências diárias daqueles que muitas vezes não são identificados ou ouvidos. As histórias de Sara e Agar, embora chatas em comparação com batalhas dramáticas ou reis, são fios fundamentais na tapeçaria da história humana. Seus legados se estendem além de seus contextos imediatos, influenciando tradições religiosas, identidades culturais e conversas constantes sobre gênero e poder. Eles estimulam a reflexão sobre como as estratégias de sobrevivência são generificadas, e como a identidade é negociada dentro e fora das estruturas familiares. Ao deixar essas reflexões se acalmando, considere o seguinte: o que a resistência silenciosa de Sara e Agar pode nos ensinar sobre a força encontrada na paciência, na negociação e na sobrevivência contra todas as adversidades. Como essas histórias antigas continuam a ressoar em nossa compreensão da resiliência humana. Hoje,